Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Fábio Martins, com base no livro de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Mas antes, queria mandar um recado aí para os nossos irmãos. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no botão que está aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Não esqueça também de curtir, de deixar aqui o seu comentário e acionando também o sino das notificações para que quando a gente compartilhar aqui uma lição, você recebe aí automaticamente na sua casa. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. E compartilhe também para os seus amigos aí no WhatsApp. A lição de hoje é a lição de número 8 e que traz o título Promessa de Restauração. E que tem um texto base em Isaías, nos capítulos 32 e também 33. Esses dois capítulos no qual nós estaremos aqui estudando. Nós vamos ler somente o versículo 22 do capítulo 33 para a nossa introdução neste momento aqui. E o texto da Palavra de Deus nos diz assim: Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é Ele que nos salvará. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é o de demonstrar como o Senhor ele vai livrar o seu povo do inimigo. E também enfatizando a importância de que nós possamos ser vigilantes e também prontos ao arrependimento. Isto por obediência a Deus. Com o estudo de hoje, nós também poderemos compreender a soberania de Deus. Essa soberania como juiz, também como legislador e também como rei no governo do seu povo. E também nós poderemos distinguir o governo perfeito de Deus em contraste com os sistemas humanos. E dessa forma também reconhecer esta salvação plena e eterna que Deus proporciona para a gente, que somente Deus pode assim nos conceder. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm aí enviado para nós mensagens de todo o Brasil. Não somente aqui da Convenção Batista Fluminense, e também em alguns locais aí de países que têm a fala portuguesa, a fala em português. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço para a Ana Cristina. Ela é da Primeira Igreja Batista do Parque Boaventura, que fica no Jardim Guandu, no município de Nova Iguaçu. Um abraço aí também para o pastor Altair. Meus cumprimentos agora, meu cumprimento vai para a Eva Novaes. A Eva, ela é membro da Segunda Igreja Batista, que fica lá em Armação dos Búzios. E um abraço aí também para a nossa querida irmã, a Sidneia Aires. Ela é membro da Igreja Batista Vera Cruz, que fica lá no Norte Fluminense, no município de Campos dos Goitacazes. Quando você mandar aqui o seu recado, não esqueça, hein, de colocar de onde você é e também qual igreja que você é membro, qual igreja que você pertence. E também de se inscrever aqui no nosso canal. E muito importante que você também verifique se ainda você está inscrito.
Bem, irmãos, na lição de hoje, como falamos, nós estaremos estudando aqui os capítulos 32 e 33 de Isaías, que vão destacar tanto o julgamento divino quanto a restauração e o governo justo de Deus. No capítulo 32 de Isaías, o profeta ele vai prever aí um reinado futuro que vai ser caracterizado por justiça e também por retidão, onde os governantes vão agir com integridade e o povo vai experimentar uma transformação espiritual. A advertência contra uma acomodação, essa acomodação, inclusive, especialmente, vai ser dirigida para as mulheres que o texto fala que elas estão despreocupadas, que mostra também a necessidade de uma vigilância constante e também de arrependimento. O capítulo ele também vai enfatizar a promessa de restauração. O momento em que o derramamento do Espírito Santo ele trará a paz e também consigo a prosperidade ao povo, transformando aí a desolação que estava ali prestes a acontecer em fertilidade. Já no capítulo 33, Isaías ele vai profetizar o juízo de Deus contra os inimigos que oprimiram Israel. E esses inimigos são, inclusive, representados aí pelos assírios. O povo ele vai ser encorajado a confiar em Deus, que destruirá os traidores e também vai recompensar os fiéis. Além também disso, o profeta ele vai descrever uma visão gloriosa de Sião, onde Deus reinará em majestade, trazendo uma paz definitiva, permanente e eterna. Esses capítulos, eles ressaltam a justiça do Senhor e também a necessidade do arrependimento e a esperança de um futuro sob o governo divino. Assim, com o estudo de hoje, nós chegaremos à conclusão que nós, povo de Deus, estamos sujeitos às leis imperfeitas e decisões, às vezes, injustas no nosso dia a dia. Mas chegará o dia em que o governo do Senhor, o governo de Deus, nos fará justiça. E esta justiça, ela será eterna, será para sempre. É sobre este assunto que nós estaremos estudando a partir de agora na nossa lição. E dessa maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título O Reinado do Rei Justo. O Reinado do Rei Justo. Está no capítulo 32 de Isaías, do versículo 1 até o versículo 8. Neste tópico, nós veremos que Isaías, no capítulo 32, começa com a imagem de um rei justo, que reinará com sabedoria e, é claro, com justiça. Após aquela série de advertências, com as interjeições de ais e mais ais, que nós estudamos, inclusive na lição anterior, Isaías aqui, ele vai anunciar a esperança da humanidade. Mesmo em meio a todos aqueles ais, que expressavam, inclusive, as angústias iminentes para aquele povo. E aí vai falar de um rei. Esse rei, ele vai contrastar com os líderes corruptos que governavam Israel e também Judá naquela época. Sob esse reinado justo, o texto diz que haverá paz e segurança para o povo de Deus. O rei justo é uma referência, com certeza, messiânica, como a grande maioria aqui das intervenções de Isaías, e que vai apontar para o reinado, é claro, eterno de Jesus Cristo.
O Senhor um dia, ele irá levantar um rei justo, cuja vinda renovaria a sociedade, assim Isaías coloca. Outros líderes seguiriam o seu exemplo e trariam também bênçãos sobre toda a terra. Em contraste com a liderança que era condenada pelo Senhor, inclusive nós estudamos isso no capítulo 28, Isaías vai revelar como este rei messiânico ele estará governando com justiça e também com retidão. E implantar também medidas que trarão ao povo refrigério e, é claro, refúgio. Essa visão de um reino futuro, um reino de justiça, de retidão, é uma promessa poderosa, inclusive para aqueles que estavam esperando a redenção de Deus. Enquanto a gente olha e vê os reinos terrenos, que são frequentemente, todos de maneira geral, marcados por corrupção, por opressão, o reino de Deus aqui, definido por Isaías, será caracterizado por justiça e também por verdade. Aqueles que seguem este rei serão protegidos e também abençoados. Também em oposição aos cegos espirituais daquela nação, onde nós estudamos no capítulo 29, do versículo 9 até o 14, o texto aqui então vai revelar que os olhos dos que veem não se ofuscarão. Está assim registrado no versículo 3 do capítulo 32. E vale observar que é por isso que o reinado do rei justo influenciará outros governantes também ao redor, porque estarão sob uma autoridade. Esses líderes proporcionarão proteção e segurança ao povo, como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, assim fica registrado no versículo 2. Os efeitos espirituais do reinado justo desse rei serão evidentes. Haverá um despertamento espiritual entre o povo, e isso simboliza a iluminação que vem de dentro do coração, quando a verdade de Deus ela é revelada. Por outro lado, nós temos também e nós vemos que a insensatez ela será desmascarada. Está no versículo 5 até o 8 do capítulo 32. A tolice, a impiedade saltarão aos olhos e se tornarão mais evidentes para todos. O contraste ele é traçado entre o comportamento de tolos que serão expostos na sua insensatez e, em contrapartida, os generosos que serão reconhecidos por sua bondade e também por sua retidão. Nos dias de Isaías, como em todos os dias, as pessoas comuns admiram os ricos e também famosos. Até hoje é assim. Mesmo que o caráter e a conduta dessas pessoas, dessas celebridades, não mereçam respeito. Porém, no reino do Senhor, não haverá tal engano, porque todos estarão reconhecendo um homem mau e um homem hipócrita. Está lá no capítulo 32, do versículo 5 até o 6. Ele concederá aos crentes a visão espiritual e um poder de ouvir que jamais falharão, um coração compreensível e um testemunho luminoso. Isso tudo é resultante aqui da completa transformação de um novo nascimento. Sob seu governo, voltando quanto ao rei justo e também influência, os homens já não serão mais enganados pelo príncipe das mentiras, mas eles verão claramente a diferença entre a sabedoria,
a moral, sabedoria moral aí, e a loucura, discernindo como é de fato uma vida entregue ao mal. Os padrões divinos de juízo finalmente se tornarão os padrões humanos. Destaque-se aqui ainda que a sociedade ela será então transformada com homens bons, com homens nobres, sendo reconhecidos e seus atos louvados. Da mesma forma, Isaías ele vai mostrar aqui que como governos injustos faziam o povo gemer, chorar, sofrer, ao contrário, esse rei e seus governadores serão uma fonte transbordante de bênção para o seu povo. Em primeiro lugar, porque o protegerão da injustiça e da violência. Tudo isso vai ser descrito aqui por Isaías com riqueza de imagens. Nos dias de hoje, irmãos, nós vemos por todas as nações como os povos, em muitas delas, sofrem pela maldade de seus governantes. Como Isaías, basta que você abra os jornais, que você ligue a televisão, que você acesse um site de notícias na internet, que você verá estampado a maldade dos governantes. Também isso acontece nos dias atuais. Nós vemos crianças que ficam sem atendimentos nos hospitais por causa da corrupção. Idosos abandonados sem os devidos medicamentos necessários à sua saúde. Pessoas enfermas que também precisam. Enfim, a humanidade ela geme pela justiça do Rei justo. A esperança era que o deserto ele ia florescer, assim o texto diz, e a justiça habitaria toda a terra. Além disso, o povo do futuro teria uma terceira característica, que está no versículo 5. Agora, um louco, muitas vezes, é chamado de nobre. O louco, ele carece realmente da verdadeira sabedoria, do discernimento. É arraigada, isso aí, essa sabedoria, esse discernimento, no temor do Senhor, conforme destaca o versículo 6. Mas agora, essa pessoa, muitas vezes, tem riqueza, tem posição política e social, mesmo sendo injusta, é chamada de nobre. A palavra hebraica aqui, como em português, também pode referir-se tanto às pessoas que têm qualidades excelentes, de mente, de caráter, quanto também de elevada posição social, política, financeira ou de nascimento. Semelhantemente aí, o velhaco, como diz, que trama o mal, aparece nos dias de hoje como uma pessoa proeminente e respeitada. Mas no reino eterno, todas essas condições, que são confusas, se inverterão. E a justiça de Deus, ela que prevalecerá. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título A indiferença é condenada. A indiferença é condenada. Esse texto está no capítulo 32, do versículo 9 até o versículo 20. Deste tópico, irmãos, nós veremos que a diferença que é a falta de interesse, falta de atenção, de cuidado, de consideração, é aquele descaso, é o desdém. Isso tudo são condenados por Deus. Em meio ao caos
que viria, que estava assim profetizado, o profeta ele faz uma severa repreensão, aqui neste texto, às mulheres de Jerusalém. O profeta ele emite uma advertência, inclusive severa, à sociedade feminina, mundana de Jerusalém. Ele faz isso para que possa ficar claro e que eles saibam que a devastação da guerra acabará com os seus rendimentos e lançará todas elas na pobreza. Está assim no versículo 10. Elas, as mulheres, teriam de enfrentar grandes apuros e tristes lamentações, quanto às suas mansões, elas forem destruídas e as suas propriedades forem, inclusive, arruinadas, se transformassem em lugar desertos. Na passagem do flagelo de Senaqueribe, isso iria acontecer. Virtualmente, toda a cidade judia, além de Jerusalém, é claro, elas foram saqueadas, foram queimadas na campanha de 701 a.C. E as localidades do interior ficaram despovoadas pela passagem dos assírios. Em um contexto, a gente olha aqui, de restauração, de renovação de Israel, Deus ele vai condenar a acomodação. Deus não gosta de ninguém que fique em cima do muro, que fique no cantinho. E também vai aqui condenar o luxo apontado para a necessidade de uma transformação interna e também externa, que leve à justiça e à paz. Em pouco mais de um ano, como diz o texto, a oferta de uva, e consequentemente, é claro, aí vai afetar a produção do vinho, seria cortada. O vinho representa a alegria, daquele povo. As mulheres, elas são convidadas então a entrar em amarga lamentação sobre o terrível destino que se abateria ali sobre as suas terras. Esse registro está bem claro no capítulo 32, do versículo 9 até o versículo 12. O profeta, ele dirige as suas palavras, aqui a gente vê as mulheres, e também faz referência às filhas, e isso é muito importante a gente entender. E o termo aqui sugere que essas filhas são moças, e que desta forma dá a entender também que essas moças, essas meninas, elas não seriam também excluídas. Elas são chamadas no texto de muito confiantes, talvez no seu futuro, talvez naquilo que elas tinham, que estariam garantindo elas no futuro. Elas ouviam então alegremente, despreocupadas, sem pensar em nenhum perigo. O livro de Amós, no capítulo 6, versículo 1, diz que ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis, da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Então Israel estava muito dependente e confiante em outros povos. Desse falso senso de segurança e confiança infundada, Isaías então desejava despertar aquelas moças que o desastre que ocorreria, ele era iminente. O desastre que elas imaginam estar longe, na verdade estava bem perto. O profeta, ele coloca em daqui a um ano e dias isso aconteceria. O cenário seria assim de completo abandono e muita dificuldade. Fala aqui que espinheiros, tomariam conta ali de tudo, no versículo 13 do capítulo 32. Alguns intérpretes têm pensado que isso indica aí um período cronológico bem definido. De menos de 2 anos, tudo aquilo aconteceria. Dentro desse período, pensava-se que Isaías, ele esperava a total destruição de Jerusalém, de Judá, descrita nos
versículos que são seguintes. Mas não é isso que esta expressão ela significa assim no seu interior. Ela indica apenas que, falando genericamente, o que é anunciado deve-se esperar para breve. Em contrapartida, também haveria, assim vamos dizer, uma renovação que era realizada pelo Espírito sobre aquela desolada Jerusalém. Os versículos de 15 até 20 do capítulo 32 vai destacar esta questão. E destaca que esse derramamento do Espírito vai marcar aí o início de uma nova era de paz e também de prosperidade. É uma visão do reino futuro de Deus, onde o caos e a desordem serão substituídos por justiça e por paz. Justiça e paz com letras maiúsculas mesmo. O derramamento do Espírito também ele prefigura aqui o período de Pentecostes, quando o Espírito Santo ele desceu sobre aquelas pessoas, os crentes que estavam reunidos, dando início aí à era da igreja. Do ano 586 até o ano 538 a.C., a terra de Judá ela permaneceu abandonada. Sob a liderança de Esdras, Neemias e os profetas pós-exílio, o templo ele foi reconstruído e a cidade ela foi restaurada. No ano de 445 a.C., os muros de Jerusalém foram reconstruídos. A cidade ela prosperou durante todo aquele período, esse período intertestamentário. Mas, todavia, durante a maior parte desse tempo, Jerusalém ele permaneceu sob o domínio de alguma potência estrangeira. Primeiro vieram os persas, em seguida vieram os gregos e, finalmente, foi ali dominada pelos romanos. A glória, ou seja, a Shekinah, já não mais residia no Santo dos Santos, lá no templo. Deus ele permaneceu em silêncio quanto à sua manifestação profética. A terra iniciou a voz viva da profecia, silenciou. Essas razões, Jerusalém era considerada então deserta durante esse período entre os testamentos. O derramamento do Espírito parece ser uma promessa condicional. Isso, a abertura do coração do homem para Deus. E isso também vai haver a sua transformação moral e também a transformação moral da sociedade. A renovação e a paz plena se concretizariam, mas se houvesse, primeiro, o reconhecimento da acomodação que eles viviam, inclusive com arrependimento e conscientização daquele estado da terra. Assim, a gente verifica nos versículos 9 até o 14. Em segundo lugar, a justiça, a retidão floresceria, dos versículos 16 ao 17. Em terceiro lugar, dependência de Deus para a renovação, assim diz o versículo 15. Afinal, esforços humanos são ineficazes face à obra que só o Senhor pode fazer através do Espírito Santo em nossas vidas. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título Aflição e Livramento. Aflição e livramento. Está no capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 24. Neste tópico, nós veremos que a manifestação do juiz perfeito, ao olhar aqui a aflição do seu povo, e vai providenciar o livramento. Isaías, ele declara aqui no versículo 22, como lemos,
no início da nossa lição. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor, Ele é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Dessa forma, Isaías, ele pronunciou a destruição vindoura para os assírios. Os assírios, eles acreditavam governar o mundo, mas eles apenas, a gente vê dentro do contexto histórico, eles serviam de instrumentos para que Deus pudesse adiante fazer a sua justiça. Depois que tivessem cumprido o propósito de Deus para a vida deles, dos assírios, o Senhor os faria cair. O capítulo 33, no versículo 1, assim deixa declarado. O profeta registra que aqueles que causam a destruição, eles serão destruídos. A aflição experimentada pelo povo de Deus convergiu para um forte clamor e também uma busca por salvação. Os versículos 2 até o 4 do capítulo 33 nos mostra assim: o povo ele clama a Javé por misericórdia, reconhecendo a sua dependência dessa ação divina, e pedem pela intervenção do Senhor em meio à aflição, confiando na salvação do Senhor e no fato de que os inimigos serão dispersos. A majestade e justiça de Deus são retratadas aqui nos versos subsequentes, no capítulo 33, os versos de 5 e 6, quanto a essa questão. A gente olha para as democracias modernas, a gente vê que a responsabilidade de julgar, ela cabe ao Poder Judiciário, que aplica as leis humanas, mas está sujeito aí a falhas, pois o Judiciário ele é composto por pessoas com conhecimentos limitados e também dependentes de provas, de testemunhos. Deus ele é apresentado aqui como o juiz supremo, o único com o direito de julgar as nações e também todas as ações dos homens, porque é Ele que conhece todas as intervenções que assim motivaram. Ao contrário dos juízes humanos, que podem ser corrompidos pelos seus interesses, por suas ideologias, ou cometer erros, a justiça de Deus não. Essa justiça do Senhor, ela é perfeita e infalível. Sua sabedoria e conhecimento são completos, o que garante aqui que seu julgamento seja justo em todas as situações. Assim, Deus ele é exaltado como o soberano que habita nas alturas e que estabelecerá a justiça e a retidão em toda a face da terra. Isaías mostra que Deus ele será a estabilidade de tempos difíceis, trazendo sabedoria, conhecimento e o temor a Ele, como tesouros para o povo. A justiça e a fidelidade de Deus são garantidas como fontes de segurança. E aqueles que se opõem a esse contexto divino que Deus propõe ao seu povo, sobreviverá no lamento e na tristeza. O capítulo 33, no versículo 7 ao 12, assim retrata. O papel de Deus como juiz também se estende ao julgamento das nações. Nos capítulos anteriores de Isaías, o profeta, ele descreve a ira de Deus sendo derramada sobre as nações. E nós vimos um pouco na lição passada também. Nações como a Síria, como a Babilônia, que oprimiam Israel e também Judá. Deus, ele não julgará apenas o seu povo, mas todas as nações da terra.
Ele é um juiz universal que julga tanto os justos quanto também os ímpios. E em seu tribunal final, toda a injustiça será exposta e vai ser punida. As nações que causaram destruição serão reduzidas a cinzas, como consequência de sua violência e também de toda a sua iniquidade. Ao povo do Senhor, no entanto, Isaías ele vai aqui escrever um longo discurso, inclusive mencionando a salvação e a glória por vir. O capítulo 33, versículo 13 até o 24, vai assim determinar. O capítulo ele termina com uma visão gloriosa do futuro para o povo de Deus. Os que temem ao Senhor serão poupados e também habitarão em segurança. Os justos verão o Rei em sua beleza e viverão na cidade de Sião, onde não haverá mais enfermidades. E os pecados do povo serão, todos eles, perdoados. O verso 22, que a gente leu no início da nossa lição, do capítulo 33, merece realmente especial destaque. Afinal, Deus agirá eficazmente nos três poderes. No judiciário, como justo juiz, que julga com equidade. No legislativo, como legislador, que regula a vida com suas leis e princípios. E no executivo, como rei soberano. Então você que faz parte aí desses poderes, judiciário, legislativo e executivo, preste atenção, porque o julgamento de Deus também ele é para você. E se você é cristão e faz parte desses poderes, atente para isso, porque Deus, ele é e será sempre o justo juiz. E nesse caminhar, chegamos à conclusão desta 8ª lição deste primeiro trimestre da revista Palavra e Vida. Essa nossa revista maravilhosa aqui, escrita pelo pastor Fábio Martins. E a gente viu, irmãos, nos capítulos estudados dessa lição de hoje, que revelam o contraste entre o juízo do Senhor sobre a corrupção e a promessa de restauração para os justos. No começo de sua história, a gente vê que a nação de Israel, ela não era aí uma monarquia governada por seres humanos, mas sim, era uma teocracia, tendo Deus como seu rei e controlador daquela nação. No tempo de Samuel, o povo ele pediu um rei. E Deus lhes deu um rei. Saul, que foi até escolhido pelo próprio povo. Em 1 Samuel 8, também Deuteronômio 17, de 14 e 20, assim destaca como é. Deus ele não estabeleceu uma dinastia por meio de Saul, porque ele não veio da tribo de Judá. Gênesis 49, 10 define isso. Foi Davi quem firmou tanto a dinastia do trono de Israel, quanto a genealogia do Messias de Israel. 2 Samuel 7. Todo judeu devoto sabia que o futuro rei, Messias, seria filho de Davi. Em Mateus, no capítulo 22, do versículo 41 ao 46, assim a gente pode verificar. Em Isaías 32:1, o profeta ele descreve sobre um rei, mas em Isaías 33:1 até o 7, ele o chama de o rei. Ao chegar ao versículo 22, ele se tornou o nosso rei. Não basta afirmar que Jesus Cristo ele é um rei, ou mesmo o rei. Devemos confessar essa nossa fé nele e dizer com certeza
que ele é o nosso rei. Assim como Natanael, nós devemos dizer: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, como está registrado lá em João, no capítulo 1, no versículo 49. Em contraste com os governantes perversos dos dias de Isaías e alguns dos dias de hoje, o Messias reinará em retidão e justiça. E a gente olha para vários versículos em Isaías, como vemos, e também a gente pode verificar que, além disso, o rei ele será como uma pedra de refúgio para o povo de Israel e para toda uma humanidade. Isaías 8,14, assim declara, 28,16 também. E como um rio refrescante no deserto, Isaías 8, de 5 a 8. E em vários outros versículos. De acordo com Davi, será aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Em 2 Samuel 23, nos versículos 3 e 4. Assim declara: o estabelecimento do reino do Senhor em tempos por vir se contrapõe à apatia e ao estado letárgico em que muitos estavam vivendo naquela época e ainda até hoje experimentam. É uma mensagem de grande esperança para nós. No entanto, é também a ação do Espírito Santo de Deus na vida de todos nós, que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, como fica bem claro em João, no capítulo 16, no versículo 8. Aquilo que para o povo de Judá foi uma promessa, para nós é uma realidade. Esse mesmo fato se dá na ação do Senhor sobre os traidores e também os opressores daquela nação. Assim fica registrado em todo o capítulo 33 de Isaías. Embora as nações inimigas enfrentem a ira de Deus, o povo de Israel, ele clama por graça e salvação. Deus, ele é exaltado como o soberano justo, o qual julga os ímpios e também protege os que o temem. O derramamento do Espírito Santo do Senhor, registrado no capítulo 32, no versículo 15, somado ao clamor de um povo que teme a Deus, como está registrado no capítulo 33, no versículo 2 até o 6, gera aí na vida dos salvos uma grande expectativa de paz indizível, de um consolo eficaz e de uma vitória oportuna. Ao final, Javé, ele restaurará todas as coisas. O seu reino será estabelecido integralmente, com paz e justiça. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas aqui pelo pastor Fábio Martins. A primeira reflexão, ela nos aponta que o reino de Deus será definitivamente estabelecido no tempo futuro. E vai aqui uma indagação. Como essa expectativa ela tem impulsionado você a viver uma vida nobre? Como registra o versículo 32, o versículo 8 no capítulo 32. Uma vida nobre honrando ao Senhor e testemunhando também de maneira eficaz sobre a fé que você professa. Na segunda reflexão, também vai aqui para nós uma pergunta: como o agir do Espírito Santo tem aí impactado a sua vida, de maneira que os frutos dele sejam perceptíveis e identificáveis no seu dia a dia? A terceira e última reflexão, ela vem nos questionar: qual a relevância de Deus ser aí o nosso juiz, o nosso legislador e nosso rei, como destaca aí
capítulo 33, no versículo 22. Que você então, irmãos, possam, vocês todos aí, reunir com seus irmãos na escola dominical, no domingo aí, ou até mesmo durante a semana, e possam compartilhar uns com os outros sobre essas questões aí propostas pelo pastor Fábio Martins. E isso vai, com certeza, contribuir para o amadurecimento de cada um com as experiências apresentadas. Assim, nós hoje estudamos aqui no nosso canal os capítulos 32 e também 33, esses dois capítulos de Isaías, com o tema Promessa de Restauração. E nós podemos ver aqui, nessa lição, o tríplice perfil do nosso Deus, do nosso Senhor, segundo a perfeição do seu governo sobre a terra. Deus, ele é justo juiz, ele é sábio legislador e um rei invencível. Somente Deus pode conhecer todas as intenções e também os propósitos dos seres humanos. Somente Ele pode julgar com justiça. Suas leis refletem os seus santos desígnios. Elas são elevadas e o seu reinado, ele é inabalável. Se cada povo, se cada país se submetesse a Jesus, todos teriam nele a esperança infalível, com certeza. Aos que o amam, ele julga e restaura, pois ele é justo, cumpridor de suas próprias leis e de seus decretos reais. Dessa forma, irmãos, a aula de hoje, ela mostrou a expectativa também que a igreja tem pela restauração do governo do Senhor Jesus. Um governo para sempre, para a eternidade. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. E não esqueça de conferir também se você continua inscrito. Curta, deixe o seu comentário, acione aí o sino das notificações e compartilhe para um irmão aí no WhatsApp da sua igreja, para que mais pessoas também possam participar com a gente aqui e desfrutar desse nosso conteúdo. Isso, é claro, para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando aqui a lição de número 9, e que tem o título Um Futuro de Bênçãos. Um futuro de bênção. E nós estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?